Hello, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Hoje nós vamos falar sobre o past passive, né? Active voice e passive voice, né? Sobre a voz ativa e a voz passiva em inglês, tá certo? E aí, né, a diferença entre a voz ativa e a voz passiva baseia-se no uso que fazemos dela quando queremos enfatizar o agente de uma ação ou paciente, certo? Então, nós vamos usar a voz ativa quando nós queremos enfatizar o sujeito e usamos a voz passiva quando nós queremos enfatizar a ação, tá certo? Então, como é que eu vou saber quando está sendo usado um e quando está sendo usado o outro? Observando o enfoque ali da frase. Está se referindo ao sujeito ou está se referindo à ação? Vamos ver isso em alguns exemplos, certo? Vamos praticar isso em alguns exemplos para compreender melhor. Então, nós temos aqui alguns exemplos sobre voz passiva e sobre voz ativa em inglês, tá certo, gente? Tem o mesmo significado que o português. Então, a student found a bag on a bus. Um aluno encontrou uma bolsa em um ônibus. Outro exemplo. A bag was found on a bus. Uma bolsa foi encontrada em um ônibus. Então, tentem observar a diferença nessas duas frases, certo? Vamos em português para a gente compreender melhor o significado. Um aluno encontrou uma bolsa em um ônibus. Uma bolsa foi encontrada em um ônibus. Qual a diferença nessas duas frases? Na primeira, está se referindo a quem? Quem foi que encontrou a bolsa? O foco está em quem? No aluno. Foi o aluno, né? Encontrou uma bolsa em um ônibus. Na segunda frase, o foco é em quem? É na bolsa, né? Está dizendo que a bolsa foi encontrada em um ônibus, certo? Então, percebem a diferença? Então, a primeira frase está se referindo à voz ativa e a segunda frase está se referindo à voz ativa. Geralmente, quando nós lemos jornais, se usa mais a voz passiva, tá certo? Quando lemos jornais, o foco é sempre quem? O foco é nos acontecimentos, né? Outro exemplo aqui para vocês fixarem. The accident did not injure the passengers. O acidente não machucou os passageiros. The passengers weren't injured in the accident. Os passageiros não foram machucados no acidente. Né? Então, a primeira frase, ela está se referindo, né, está sendo usado a voz passiva, né, porque o foco está no acidente. O acidente não machucou os passageiros. Já a segunda está na voz ativa, porque o foco são os passageiros. Os passageiros não foram machucados no acidente. Tá certo, gente? Então, essa é a diferença entre a voz passiva e a voz ativa. Voz ativa, o foco é no sujeito, voz passiva, o foco é na ação. Nós temos algumas regrinhas, tá certo? E aí, né, nós temos o objeto, né, que pode ser o sujeito ou pode ser a ação, mas o verbo to be, e aí, gente, nós podemos usar, né, a voz passiva e a voz ativa em todos os tempos verbais. Posso usar no presente, posso usar no passado, posso usar no futuro, certo? Posso usar em todos os tempos verbais. O que vai mudar essa frase, né, para saber se essa frase está no presente, no passado, no futuro, é a flexão do verbo to be, certo? Então, se eu vou falar sobre o passado, esse verbo to be, ele tem que estar no passado. Então, é o objeto, né? A estrutura de uma frase é um objeto, como eu falei, pode ser a ação ou pode ser o sujeito, vai depender se você vai usar a voz passiva ou ativa. Mas o verbo to be no passado, se eu estou falando sobre o passado, se eu estou falando sobre o passado, o verbo tem que estar no passado. Então, o verbo no passado é o verbo principal, certo? Mas o complemento, né? Temos aqui o exemplo de forma afirmativa. The school was painted by John. A escola foi pintada pelo John, certo? Então, aqui como vocês podem observar, o was é a flexão do verbo to be, certo? Na terceira pessoa do singular. Painted, que é o verbo, né, com a terminação ed,
então ele está no passado, certo? Prestar atenção nessas regrinhas. Forma negativa e forma interrogativa, acrescentamos o not, né? E forma interrogativa, como vocês sabem, o verbo to be, no caso, né, ele vem para frente do sujeito. O exemplo da forma negativa. The school wasn't painted by John. A escola não foi pintada pelo John. Outro exemplo na forma interrogativa. Was the school painted by John? A escola foi pintada pelo John. Então, esses exemplos aí, eles são de frases na voz passiva, tá certo, gente? Porque o sujeito aí é a escola, certo? Não é John. Temos aqui um exemplo. Temos aí o Simpson, né? Como vocês podem observar. E a frase está dizendo assim: Someone ate the cookies. E depois está dizendo assim: The cookies were eaten. Então, como vocês podem observar, né? Está aí a tradução abaixo. Na primeira frase, ele diz: Alguém comeu os biscoitos. Então, quando ele diz alguém comeu os biscoitos, esse alguém, né, é o foco da frase. Ele está dizendo que alguém comeu os biscoitos. E aí, essa frase está na voz ativa. No segundo exemplo, the cookies were eaten. Os biscoitos foram comidos. Foram comidos por quem? Por alguém que não é o foco. O foco agora está sendo em quem? Os biscoitos. Os biscoitos foram comidos. Então, essa frase está na voz passiva. Certo? Então, gente, é isso. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, podem me chamar lá no WhatsApp, tá certo? Por hoje é só. Um beijo e até semana que vem.